Nessa nossa videoaula sobre o xilema, nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o xilema. E a primeira curiosidade que nós vamos falar desse tecido de condução da seiva xilemática através das plantas são os anéis de crescimento. E o que são esses anéis de crescimento? Primeira coisa, nós estamos falando de plantas que são arbóreas. Então, quando a gente vê árvores caindo e a gente olha para o tronco dela, 99%, mais ou menos nessa faixa, para ter uma ideia, do que nós estamos vendo ali naquele tronco caído é xilema. E é justamente o xilema que é utilizado justamente em função da sua resistência pela lignificação da sua parede secundária. Algumas plantas são mais lignificadas, outras são menos lignificadas, que nós vamos ter diferentes tipos de madeiras, por exemplo. Então, quando a gente encontra uma mesa feita de madeira, uma cadeira feita de madeira, um móvel feito de madeira, estrutura de casas feitas de madeira, portas de madeira, o que nós estamos vendo, na verdade, é xilema. Elas são feitas de xilema. Então, a cadeira é feita de xilema, a mesa é feita de xilema, a porta é feita de xilema. Todas essas estruturas são feitas de xilema. Por quê? Porque elas conferem uma grande resistência mecânica àquele objeto. E quando nós olhamos uma árvore cortada, nós vemos essas estruturas concêntricas. Nós temos uma parte que é uma parte mais escura e temos uma parte que é uma parte mais clara. Se olharmos aqui bem na extremidade, tem uma parte mais escura e nós temos a parte que é a parte mais clara. Mais escura, mais clara, mais escura, mais clara. E vão formando verdadeiros anéis concêntricos até chegar no centro. O que são esses anéis de crescimento? Primeiro, toda essa estrutura que nós estamos vendo aqui é xilema. E ela é feita de forma concêntrica. Os anéis vão sendo feitos de forma concêntrica a partir do centro, que são chamados de anéis de crescimento. E as pessoas dizem, basta você contar o número de anéis que existem numa árvore que você vai saber quantos anos aquela árvore tem. Isso está parcialmente correto. Por quê? Porque, na verdade, esses anéis de crescimento não correspondem a quantos anos que a planta tem, mas sim quantos ciclos hídricos que aquela planta teve. Então, esses anéis de crescimento que são mais escuros, que realmente parecem os anéis, são períodos de falta de água. Então, a planta ela cresceu menos, as células se alongaram menos, porque a célula, para se alongar, ela tem que ter pressão de turgor. Então, tem menos água para gerar essa pressão de turgor, então as células crescem menos, crescem muito próximas uma das outras. Nessa faixa mais clara entre um ciclo e outro, é um período de maior disponibilidade de água. Então tem mais água no sistema, tem maior pressão de turgor, as células se alongam mais, ficam mais afastadas uma das outras. Depois passa por outro ciclo hídrico de falta de água. Considerando que num ano você tem um período ciclo hídrico com falta de água e outro com abundância de água, então neste caso cada anel corresponde a um ano de vida. Mas se houverem dois ciclos de falta de água dentro de um mesmo ano, vão ter dois anéis dentro de um mesmo ano. Então, na verdade, isso aqui é uma estimativa de quantos anos a planta tem, pela quantidade de anéis que ela apresentou, e esses anéis surgem em função da maior ou menor expansão das células em função da disponibilidade de água. É isso que são os anéis de crescimento. E a planta começou lá dentro, e ela foi crescendo de dentro para fora. Então, os anéis foram sendo depositados de dentro para fora. E sabendo disso, quantos anos será que tem uma árvore dessas? Quantos anos será que tem uma árvore dessas? Aí eu deixo para vocês pensarem a respeito da preservação do ambiente. E uma segunda curiosidade que eu quero falar com vocês sobre o xilema é com relação à velocidade de transporte que acontece no xilema. Não apenas a velocidade, mas também o sentido, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Se nós considerarmos a questão da taxa transpiratória e a planta tiver disponibilidade de água no meio, ela vai ter uma velocidade máxima, em termos de velocidade de transpiração, por volta do meio-dia. Lógico que depende da temperatura, depende da disponibilidade de água, depende da planta, depende de uma série de fatores. Mas considerando para a gente ter uma referência, a planta vai ter uma maior taxa transpiratória quando ela estiver próxima do meio-dia. E foi verificado que, na verdade, os traqueídeos e os elementos de vaso, eles têm velocidades de transporte diferentes.
Lembrem-se da estrutura dos traqueídeos que a gente viu na aula anterior. Os traqueídeos parecem verdadeiras agulhas. Eles são finos, longos, têm pontuações areoladas e as extremidades são fechadas. Enquanto que os elementos de vaso são mais curtos, mais largos, têm as pontuações areoladas e têm as placas crivadas nas extremidades. E em função dessa estrutura física, nós temos velocidades de transporte diferentes. Porque o fluxo de água sendo conduzido no xilema é como se fosse o fluxo de água sendo conduzido por um tubo qualquer, uma mangueira, por exemplo. Então nós temos a parte de hidráulica, em que nós temos as forças motrizes, temos as resistências aos processos, tem uma série de fatores envolvidos. Quem trabalha com irrigação conhece bem a necessidade de se projetar, de se estimar qual vai ser a demanda energética para vencer essa resistência de tal forma que o seu sistema de irrigação funcione adequadamente. Porque ao longo do caminho nós vamos ter resistências. Como assim resistências? Imagine um tubo. O tubo, então, nós temos água passando em contato com o tubo e água passando bem no meio do tubo. Essa água que está passando bem em contato com o tubo, ela sofre a interação com essa superfície. E a interação entre superfícies de natureza diferente tem um nome específico, nós chamamos de adesão. Então, a água que está próxima dos tubos, ela fica aderida em função das pontes de hidrogênio com essa superfície de natureza diferente da sua. Neste caso, a água que se move próximo da superfície de contato, ela se move em velocidade menor do que a água que está se movendo no meio dessa tubulação. E se isso acontece num tubo, acontece também no xilema. Além dessas resistências de interação em função da adesão, nós temos também que a água, por exemplo, nos traqueídeos, ela tem que atravessar essas pontuações areoladas para passar para o outro elemento. Então aqui ela vai ter, não somente vai ter a interação com a estrutura, mas ela também vai ter que passar por essas pontuações areoladas. Então ela tem mais resistências ao longo do caminho. Por outro lado, nos elementos de vaso, eles podem ter as placas perfuradas, aqui a placa perfurada, ou pode ter uma placa totalmente aberta. E neste caso, além dele ser mais largo, ali então eu tenho interação da água com a superfície, mas eu tenho muito mais água passando aqui pelo meio, eu tenho uma menor resistência nas extremidades, porque ele não tem obrigatoriamente que passar pelas pontuações areoladas. Porque ele não tem a água que está subindo com os nutrientes minerais, com outras substâncias, a seiva xilemática, ela não tem que obrigatoriamente passar, no caso dos elementos de vaso, pelas pontuações areoladas. Ela passa pela placa que já é crivada, então oferece menor resistência. Então, nos elementos de vaso, eu tenho uma menor resistência. Nos traqueídeos, eu tenho uma maior resistência. E isso impacta diretamente na velocidade de transporte. Quanto maior a resistência, como é o caso dos traqueídeos, menor é a velocidade. No caso dos elementos de vaso, as resistências são menores, portanto, as velocidades são maiores. Mas como é que isso é medido? Do ponto de vista prático, o que se faz, na verdade, são estimativas. E uma das formas de fazer essa estimativa é utilizando termopares. Então, como é que você faz a medição dessa velocidade? Uma das formas de fazer isso é utilizando termopares, que são sensores que medem a temperatura. Então você pega uma árvore, enfia um termopar mais embaixo, de tal forma que o sensor dele fique lá dentro da planta. E você pega um termopar e coloca lá em cima, mais acima dele, de tal forma que ele também fique em contato com o cerne daquela árvore. E agora abaixo daquele primeiro termopar, você pega uma agulha e enfia lá dentro da árvore e ela vai injetar água com uma temperatura mais elevada. Então, quando a água quente passar pelo primeiro termopar, você vai marcar. Quando essa água passar pelo segundo termopar, você vai marcar. Isso vai te dar uma estimativa da velocidade de transpiração naquele momento. E essa velocidade de transpiração, no caso dos traqueídeos, varia de 1 a 6 metros por hora. No caso dos elementos de vaso, varia de 16 a 45 metros por hora. E são estimativas, depende da planta, depende de uma série de fatores. Mas o fato é
que o transporte no xilema é um transporte rápido. Exemplo, se você tem um pé de soja adulto, ele vai ter em torno aí mais ou menos 1 metro de altura. E se ele, considerando que a soja é uma angiosperma, então ele vai ter preferencialmente elementos de vaso. Pode ser que tenha traqueídeos, mas vamos assumir que ele está tendo elementos de vaso, porque ele é uma angiosperma. Se ele tem 1 metro de altura e a velocidade mínima de transporte medida até um determinado momento foi de 16 metros por hora, então na verdade a água vai sair da raiz, vai passar pelo caule e vai para a atmosfera em questão de minutos. Basta você fazer uma regra de 3. Isso é uma velocidade extremamente alta. Se você pensar que você tem uma árvore de eucalipto que tem mais ou menos 15 metros de altura e ele tiver na sua estrutura elementos de vaso, em 1 hora, um pouco menos de 1 hora, a água vai sair da raiz e vai para a atmosfera. Isso é uma velocidade extremamente elevada. E vocês vão comparar isso quando a gente falar sobre o floema, vocês vão ver a diferença que existe de magnitude de velocidade de transporte. Então a velocidade de transporte no xilema é uma velocidade muito, muito elevada. E está diretamente relacionado com o tipo de célula de transporte, se é traqueídeo ou elemento de vaso, que está diretamente relacionado com a sua estrutura, que confere resistências ao fluxo de água. E qual o sentido de transporte? Sabendo que é um transporte rápido, o sentido de transporte no xilema é sempre ascendente. Por quê? Porque a água vai sempre seguindo um gradiente decrescente de potencial hídrico. A água vai sempre do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. E o gradiente potencial hídrico na árvore, ele é decrescente no sentido ascendente. Então a água vai sair das raízes e vai para a parte aérea e vai para a atmosfera seguindo um sentido ascendente. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta aula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!